seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Estamos aqui direto de Brasília, edição especial 70.3 Brasília, com o Marcelo Ortiz. Seja muito bem-vindo. Que bom que conseguimos pegar um pouquinho do seu tempo aqui, porque ir para São Paulo ia ser impossível. Aqui facilitou, né, esse nosso bate-papo, Bruna. E a ideia aqui é a gente contar, o Marcelo Ortiz vai se apresentar, a gente contar dessa experiência dele com os atletas, principalmente os atletas olímpicos, atletas profissionais, que é diferente da realidade dos atletas amadores, que ele também trabalha. Então, por favor, apresente-se e aí a gente começa esse bate-papo. Show de bola. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, sou Marcelo Ortiz. Trabalho com triatlon desde 93, apaixonado pela modalidade. Nesses pouco mais aí de 30 anos, né, treinei atletas do alto rendimento, atletas, né, amadores muito bons, atletas que estão começando na modalidade, mas independente do nível, sempre com o objetivo de evoluir, né, na nossa modalidade. Agora, particularmente, a gente está mais focado, né, numa conquista de uma medalha olímpica, né. Inicialmente era concluir o projeto Paris, né, os Jogos Olímpicos em Paris, e agora, né, muito foco em Los Angeles 2028. E aí, em Paris, você estava com a Jennifer e o Miguel Hidalgo, né? Isso, estava como técnico da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos em Paris, trabalhando, né, particularmente ali com dois atletas que cresceram junto comigo, realmente, né? A Jennifer era uma nadadora, mas não pedalava e não corria, fazia ali mais ou menos, e aí colocamos ela para fazer triatlo, e o Miguel era filho de uma pessoa que eu treinava, e um dia o pai dele chegou lá, esse é meu filho e tal, ele pode aí cair na água com vocês? E aí veio, né, deu-se o tempo necessário, e hoje está aí, talvez, aí como o principal nome do triatlon do Brasil, e um dos nomes, assim, cada vez mais de respeito em nível mundial. E isso começou, ele tinha quantos anos? Eu creio que foi em 2014, 14 anos de idade, ele é nascido no ano de 2000, com 14 anos de idade, começou ali vê-lo, né, com um padrão de movimento diferente, nadando, vi ele correndo, eu falei, nossa, não é fácil enxergar uma pessoa, né, identificar uma pessoa que tenha um padrão de movimento que parece que é fácil de executar, né? Você vê uma performance de qualquer modalidade, por exemplo, olímpica, sei lá, é muito fácil, né? Mas na hora que você vai fazer aquilo lá, você vê que não é tão fácil assim, né? É difícil a execução. E ele tinha um padrão de movimento muito limpo, muito clean, né? Muito eficiente. E ali começamos a pensar no Miguel, né? Daqui uns 6, 7 anos ele vai ser um dos melhores triatletas aí do mundo. A gente fala que é muito difícil esse desenvolvimento, porque esbarra em muitas coisas, principalmente no Brasil, financeiramente, muitos atletas acabam ficando ali no caminho. A gente tem esse depoimento de muitos atletas, então, às vezes você olha um talento aí, não tem, né, responsabilidade, às vezes não consegue conciliar as coisas, aí chega uma fase da vida que tem que decidir, ou vai ser atleta ou vai seguir uma outra carreira, começa conciliando e aí não dá mesmo. Esses momentos, como foram? Eu sei que a família dele apoia muito, então acho que isso é um grande diferencial. Exato. Eu acho que no caso dos dois, né, isso é fato, dois, né? Existe, né, esse grande problema no Brasil, enfim, não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, né, mas particularmente no caso do Miguel, tinha um suporte da família diferente da média brasileira. E eu lembro de uma conversa com os pais, onde o pai ou a mãe dele acabou falando, se ele chegar aos 22 anos de idade, 23 anos de idade, e não der certo, não tem problema, aí vai fazer faculdade, mas vamos apostar nele, né? Então vamos fazer de tudo, dar todo o suporte que ele precisa, e se lá na frente a gente percebeu que, tá ok, foi um ótimo triatleta, mas não para ser um campeão olímpico, vai fazer faculdade, vamos trabalhar, ter um negócio aqui da família, enfim, né? Teve esse suporte que acho que foi que dá ali a tranquilidade, né? Diferente da média brasileira, que você tem que, né, nossa, precisa ajudar a família e tal,
No caso dele, foi um pouco diferente essa história. Esse conforto conta muito, principalmente para o atleta. Eu acho que para ter essa vontade, né, essa determinação e saber que se der errado tá tudo bem. Então é diferente ter esse suporte, sabendo que se não der certo, dá para voltar. Você tem isso. Exato. Porque a gente, né, convive com muitos atletas que é isso, ou dá certo, ou não tem uma segunda chance. Eu tinha, quando eu estava começando o doutorado na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, tinha um grande amigo meu e ele falava que o sonho dele era ter um ônibus com um mini laboratório ali de fisiologia do exercício rodando o Brasil para achar esses talentos. E que tivesse ali uma empresa por detrás para desenvolver esses talentos. A gente batalhou um pouquinho aí na construção dessa ideia. Bom, a gente vai ter um ônibus, precisa ter um analisador de gases, precisa ter uma esteira muito boa, precisa ter isso, precisa ter aquilo, mas colocar isso em prática não é fácil. Não é fácil. Acho que isso, são muitos fatores. E aí, falando um pouquinho disso, né? Rotina do atleta profissional, do atleta de elite, do nível deles, né? Vamos falar dos dois que eles estão... O Hidalgo hoje, nível mundial, um pouquinho mais acima, né, no ranking mundial, mas os dois têm a mesma dedicação, 100% ao esporte. E como que é, assim? Quais são as dificuldades? Ficar sem treinamento, viajar, ficar fora de casa, o treinamento em si? No caso, vamos lá, começar pelo lado do Miguel, né? Foi uma construção que tiveram muitas dificuldades, muitas. Cada momento teve uma dificuldade, seja a dificuldade de entender o início de prova, como influenciava no restante, dificuldade de entender como o calor influenciava em sistema gastrointestinal, dificuldade para entender que uma supercompensação de carboidratos em semana de prova não funciona para ele. Muitas coisas que a gente foi entendendo ao longo do processo, e o legal é que a gente sempre, quando terminava uma competição, a gente fazia um bate-papo, e tenho muitos registros disso, e eram nas competições onde dava tudo errado, que eram as competições mais frustrantes, eram as que traziam mais conhecimento para a gente. Dificilmente você reflete tão a fundo quando se tem vitórias, mas a reflexão a fundo ela vem carregada com um sentimento de frustração, e esse sentimento é importante na construção do atleta. E o esporte de alto rendimento 90% das vezes, 95% das vezes é frustração, e raramente você tem uma grande vitória, você tem algo expressivo. E você tem que saber lidar com isso. No começo, eu tinha tanta expectativa, jovem e tal, e achava que ia sempre ganhar, e nunca ganhava, e nunca acontecia aquilo. Eu lembro de uma conversa com um outro treinador de uma outra modalidade, bem mais experiente do que eu. Ele falou, você precisa calejar. Bateu nas minhas costas assim, fica tranquilo que você vai calejar com isso daí, meu. E é tempo ao tempo, Foi muitas pancadas, muitas frustrações, muita frustração. E continuar. Eu quero. O que mais que a gente precisa entender? E aí a gente foi construindo esses dois atletas que chegaram aí no nível mundial muito alto. O Miguel, melhor resultado em Jogos Olímpicos. E se for ver a Jennifer, assim, em números, talvez a Sandra Soldan foi melhor que ela em Jogos Olímpicos. Mas se for ver a melhor triatleta nessa distância do Brasil em números, não em colocação, mas em números, quem foi a melhor triatleta no nada, pedala e corre? O melhor ali dado de potência na bike, o melhor pace na corrida, o melhor ritmo na água. A Jennifer foi a melhor, é a melhor. Então, a sorte é minha de estar trabalhando com esses dois atletas. Eu acho que é um grande casamento, porque o Miguel era uma criança, não sabia o que ia acabar acontecendo, e a Jennifer era uma ex-nadadora que estava migrando para o triatlo. Então acho que o trabalho ali foi muito bem feito. Não, casamento de 11 anos. E assim, esse trabalho não é só meu, não, então, E aí, hoje em dia... Não, tem uma equipe. Com certeza tem uma equipe. Mas o treinador, ele é a peça... Isso, ele é o... Exato.
Mas é lógico que você não trabalha sozinho. E aí... O legal hoje, Bruna, é que a gente está passando um momento no COB, onde o Marco Laporta é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, ele é do triatlo, ele é acho que um visionário, puta cara brilhante para estar no comando, né, do órgão máximo ali do esporte de alto rendimento do Brasil. E ele tem um carinho ali com o triatlo. E ele, né, na verdade, o Comitê Olímpico Brasileiro e a CBTRI viram esse potencial do Miguel, da Jennifer, do Messias, da Vitória, né, e talvez de mais alguns atletas, de uma chance de uma medalha no revezamento, uma medalha no individual em Los Angeles 2028. E aí, o que vocês precisam? O que vocês precisam? O que pede? A gente vai conseguir tudo, né? E a gente tá, assim, a gente agora, né, passando pela cabeça, bom, a gente precisa, né, levar um bioquímico para Font Romeu para estar analisando, né, a resposta imune quando chega na altitude, com influência de treinamento. Tá ok, vai um bioquímico lá com a gente. Precisamos de um biomecânico, Franklin, que trabalhou com o Pio, trabalha, acho que tem umas 7, 8 medalhas olímpicas no currículo, tá junto com a gente. Precisamos que ele fique com a gente lá, né, imerso num training camp. Era para ir agora, não deu certo, mas deve ir no próximo junto com a gente. Né? Então tem assim uma equipe de profissionais, o médico do COB, a nutricionista, né? Mas que conversam entre si. Isoladamente, cada um funciona. Mas agora, quando todo mundo se conversa, aí a coisa tá. E o que a gente precisa? Então, assim, estamos assim, levantando mínimos detalhes, né? Precisamos analisar, né? Colocar ele na bike dele e fazer um teste em túnel de vento. Cara, a gente precisa de um túnel. Túnel de vento é um negócio caro pra caramba. Tem o túnel de vento em Silverstone, que usa para carro de Fórmula 1, mas também usa para equipes de ciclismo. Quanto custa a hora disso daí? O Comitê Olímpico Brasileiro custa isso. Conseguimos fazer? Talvez, não agora, ano que vem, na hora que começar, porque qualquer watt economizado, qualquer, né, ele descer para a corrida com a perna mais fresca possível, é tudo que a gente precisa, né? De forma que ele começa esses 10 quilômetros com as pernas ali, nunca vai ser fresca, mas o menos desgastada possível para correr esses 10 quilômetros, né? Então a gente já começou a fazer as análises, a influência, né, de diferentes posições no ciclismo sobre a biomecânica da corrida. O selim mais para trás, o que acontece com essa biomecânica? O selim um pouquinho mais à frente, o que acontece com essa biomecânica de corrida? O quanto se tem influência desse, né, porque você tem, né, diferente padrão de recrutamento, né, muscular, dependendo da posição que você está no ciclismo. Então são muitas coisas que a gente está visualizando, começamos a trabalhar num projeto para ter sucesso daqui a 3 anos e meio. Então o foco deles vai continuar sendo, né, claro, as Olimpíadas? O foco, sim, maior, né, se falar assim, né, o grande sonho, o grande objetivo é a medalha. Ouro olímpico, não é medalha. É ouro. É ouro, a gente quer o ouro, a gente precisa mirar no ouro. Né? A gente quer o ouro, o prata, bronze, se vier, ok, lindo, maravilhoso, mas o foco é o ouro olímpico, né? Isso que a gente acaba, né, lutando e corre atrás, né? Então, vamos entrar de cabeça aí de novo, né? Faltam ainda bastante tempo, 3 anos e meio para isso, mas não se faz, né, uma medalha olímpica do dia para a noite. Não, já está há 11 anos trabalhando para isso. E essa prova aqui, mais especificamente, assim, uma prova de longa distância para ele, eu até fiz essa pergunta para ele, estava nos projetos de fazer uma prova 70.3, né, antes até de saber que teriam profissionais no Brasil, já estava no projeto ali, ele falou. Já, depois de Paris, né, precisava colocar uma outra energia. Porque o ano depois de uns Jogos Olímpicos, onde você colocou tanto comprometimento nesse projeto, né, falar, bom, e agora? Vamos começar tudo de novo? Né? Então veio essa distância para dar aquela empolgação de novo, e que acho que vem super bem-vindo. Né? As análises que a gente tem dele, né, sempre tem uma queda de rendimento no final da corrida, e eu acho que entrar nessa distância, uma outra intensidade,
né? A gente dificilmente fazia treinos nessa intensidade, né, falando em ritmos, entre 3:10 e 3:25, é uma intensidade que ele nunca treina. E é uma intensidade que é uma alta correlação com essa distância. Ele treina mais leve que isso, ele treina muito mais intenso do que isso. Né? Ou se treina abaixo dos 2:50, 2:45, né? Achar a mecânica do 2:30 e pouco quilômetro. Mas a mecânica do 3:10, 3:15, não tem sentido a gente ficar explorando isso, né, na competição dos Jogos Olímpicos. Não vai levar ele a lugar nenhum. Sim. Mas é algo que, né, trabalhar essa longa duração dentro desse pace, eu tenho visto que está trazendo algumas coisas muito boas para desenvolver ele, tornar um pouco mais resistente e tal, né? Então, acho que está sendo bem-vindo. Vai acabar encerrando esse ciclo amanhã. A partir de amanhã, ele aposenta a TT. Pouquinho. Aposentar não. Não é aposentar. Dá férias para TT, volta com a Road, e aí a gente já mira Yokohama daqui 18 de maio, né? Então você só vai dar esse gostinho para ele, depois já... aí é hora de voltar para aquilo que é o grande objetivo. E é isso que eu ia perguntar, assim, começou a pontuação, tem que continuar fazendo as provas para estar bem ranqueado? Não começou. O ciclo olímpico começa, né, segunda semana de maio do ano que vem, mas ele quer ser campeão mundial. Ele falou, eu quero ser campeão mundial, né? Eu preciso ser campeão mundial. Né? Da mesma forma que ele vai fazer aqui, ele quer ganhar e ele quer ser campeão mundial né, e a Grand Final na Austrália esse ano. Né? Então, né, para quem não entende muito, imagine que a gente chama WTCS. Né? O que é a WTCS? É a World Triathlon Championship Series. É como se fosse um grande slam do tênis. Então tem Roland Garros, você tem Wimbledon, você tem o US Open, você tem o Aberto da Austrália, que são as grandes competições do tênis. Você tem as grandes do triatlon, que são as WTCS, que são algumas etapas pelo mundo. Então a gente corre esse circuito mundial, né? E aí, ao final desse circuito mundial, tem o grande campeão. Né? No passado, né, fechou na 10ª posição, primeira vez que um brasileiro chega no top 10, bom, então já chegamos ali. Mais jovem, né? Então tem muita coisa boa ali. Esse ano, vamos ver. Quem sabe aí, imagina o Brasil um campeão, né, mundial de triatlon, né? Seria incrível, né? No cenário atual. Mas tem tantos jovens talentos. Tem alemão agora surgindo. Não são só os que a gente já conhece. Tem uma nova geração vindo aí que, é muito difícil. Em qualquer modalidade, você ser campeão de algo, você ser o melhor naquilo que você faz, é muito difícil, cara. É isso que a gente está correndo atrás. Não, e é muito interessante ver essa riqueza de detalhes, porque são segundos, né? Errou, a prova não permite erro. Errou um pouquinho ali, acabou. E às vezes, né, assim, treina tanto para aquele momento e não pode errar. Então é um caminho que assim, a gente... Né, com certeza você deve ficar muito nervoso cada prova, porque treina, afina cada detalhe, e na prova a gente não sabe nunca o que vai acontecer, tem que esperar. É um negócio meio que maluco, porque eu queria curtir a prova. Eu queria ser um espectador, curtir, torcer, e não é assim, a gente fica procurando detalhes, procurando erros. É sempre tenso o dia da competição, nunca é feliz. Se ganha, é muito feliz, é um negócio incrível. Mas se ganhar é muito difícil, meu. Nesse altíssimo nível é muito difícil ganhar. Né? No mais alto nível é muito difícil a vitória. Então, é sempre, você volta achando alguma coisinha a ser trabalhada, alguma coisinha a ser trabalhada, alguma coisinha a ser trabalhada. Né? Mas a gente sabe que esse caminho ele é carregado, né, dessas sensações, dessa energia. A gente já calejou e vamos continuar esse trabalho. Né? Com certeza. A gente acredita que em 3 anos e meio o melhor do triatlon do Brasil está por vir. Não veio, está por vir. Né? Temos uma geração aí incrível, incrível,
né? Miguel, Manuel Messias, Vitória e Jennifer. É uma baita de uma geração. Que venham novos. Olhamos o tempo todo, precisamos achar esses novos. Não é fácil. Se uma geração igual essa, talvez demore algum tempo para aparecer. Tomara que eu esteja errado, mas talvez igualzinho essa vai ser difícil. Ainda bem que é uma geração ainda que a gente vai ter aí alguns bons anos, né, vê-los competindo. E tem alguns... E vencendo. E vencendo, né? Buscando essa vitória. Eu sempre vi muito isso neles, assim, a gana, né? A vontade de ganhar. Isso que move o atleta, move o treinador, move toda essa equipe. Tem que partir deles, né? Tem que partir essa vontade de ganhar, porque senão nada faz sentido. E é muito interessante ver isso, que a gente teve, né? Entrevistei a maioria dos atletas que vai competir amanhã, a gente está aqui no 70.3, e todos assim, não, que legal, é bom que tenha premiação, mas a gente está feliz por competir. A gente gosta de competir. E a gente gosta de prova cheia, a gente gosta de dar, porque infelizmente a longa distância, né, você acompanha isso, passou por um limbo por muito tempo. Muito tempo. Então os atletas estão sem ritmo de prova, não tem condição de ficar viajando, né, diferente da realidade deles que estão na seleção, têm a possibilidade de viajar, estão, né, vivendo esse cenário, é bem diferente. E assim, o que eu acho que me fez entrar de cabeça nesse mundo foi ver o tamanho do comprometimento deles. Então a gente viaja o mundo e vai para lugares incríveis e eles não conhecem a rua de trás do hotel. E tem um ponto turístico incrível, famoso, um lugar maravilhoso na cidade XYZ. Não foi nem ver. Aí você fala, é diferente. Isso aqui é diferente. Né? Qualquer outra pessoa ia querer dar uma olhadinha ali. Nossa, que prédio lindo, aquela praça, que coisa maravilhosa. Não tem isso. Tudo que pode atrapalhar a minha recuperação para a competição, não existe nada que vai me tirar esse foco. E eles têm isso. Nossa, isso então, isso faz a diferença, sabe? Tá, assim, nada, o desejo de conhecer algo bonito, incrível, turístico, ele é muito menor do que o desejo de performar na competição no mais alto nível, né, que está chegando. E eu acho que esse é um ingrediente ali, esse nível de comprometimento não é fácil de achar. Né? Eles estão dispostos a fazer tudo para ter um pouquinho de evolução. E por muito tempo. Não são 3 meses, 6 meses, são anos da sua vida. E outra, eles entendem isso. Eles não treinam hoje esperando melhorar amanhã. Eles entendem o processo, eles sabem que demora, que não é fácil, e no nível deles, melhorar é muito difícil. Então é muito mais difícil melhorar um atleta bom do que um atleta iniciante, isso todo mundo sabe. E quanto melhor o atleta, mais detalhe para ajustar, para melhorar. E é bem complicado. Amanhã aqui é um mundo novo pra gente. Eu já vivi isso com outros triatletas que eu trabalhei, a Ariane, fui treinador dela, do Fabinho Carvalho, da Bia, enfim, de vários triatletas profissionais ao longo dos anos. E eu acho que em 2016, 17 foi o último profissional nesse mundo que eu treinei. Depois foi o maior pessoal do Age Group, e aí mais com eles, né, com esse objetivo olímpico. E aí voltar para esse mundo, né, 70.3, respirar isso de novo, tá sendo muito legal. Tá legal. Tá sendo muito legal. Eles estão, querem ganhar, obviamente. Nunca competi nessa distância. Não, vou vencer. Vou bater recorde. É o que eu falei antes, né? Imagine alguém que vai correr uma prova de 10 quilômetros com bastante gente muito boa, mas ele nunca correu 10 quilômetros, né? Ele correu 5, correu 3, mas 10 ele não correu. É o que eles vão acabar fazendo amanhã. É uma distância nova e colocaram eles como favorito e talvez eles mesmos se acham, né? Eles têm uma... Sim. Né, uma autoconfiança, e acho que isso é super importante, uma autoconfiança grande. Mas é algo novo. E é algo que, às vezes, pode ser frustrante. Pode ser frustrante. Nada acontece, e aí acha que vai ser essa distância, por ser novo.
pode ser uma ducha de água fria amanhã. Sei lá o que vai acabar acontecendo. Tomara que não. Estão super bem preparados. Mas essa é uma distância que estar bem preparado, não necessariamente você vai conseguir vencer. Vamos ver. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Né? Pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, assim, que eu acho que é legal, conta um pouquinho a rotina, vai, com o Miguel, que você costuma viajar mais, né, tá em training camp, assim, como que é, assim, acorda pra a galera entender um pouco essa dinâmica? Tá, vamos lá. Sábado, daqui uma semana a gente sai do Brasil e vai para um training camp, que aí é o momento que a gente fica realmente ali 100% do tempo juntos, né, antes de ir para Yokohama, no Japão. A gente vai ficar 3 semanas lá no alto da montanha em São Romeu. E ali a gente acorda, cada um tá num quartinho, né, minúsculo, do tamanho desse sofá, é o quarto de cada um, mas dentro de um centro de treinamento dos franceses. Acorda, a gente vai tomar café da manhã, e ali tem atletas de várias modalidades, campeões mundiais, campeões olímpicos, tá ali do seu lado e tal. Primeira vez que a gente fez isso, a gente ia tomar café e falava, nossa, nossa, nossa. A segunda, nossa. A terceira, nossa. A quarta, a quinta, meu... Isso eu acho que é muito legal. Você tá com as pessoas, os melhores do mundo, o campeão olímpico do seu lado, nadando do seu lado, todo santo dia, e você não tem mais... Você reconhece que ele é um excelente atleta, mas ele não é um degrau acima mais de você. Você perde esse encanto. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Então a gente acorda, toma um café da manhã e tem lá o campeão olímpico, tem o campeão mundial, tem, enfim, um monte de pessoas ali muito boa. Termina o café da manhã, cada um com o seu ritual, né? O Miguel tem ali o ritual dele do café da manhã, né? Que não muda há anos, ele come sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito e tal. Dá um tempozinho, a gente vai para natação. Ali tem ao redor de 2 horas de natação, todo santo dia, né? Normalmente 6, 7 treinos na semana, né? Termina essa natação, né? Depende do dia, tem muita intensidade, no outro dia não tem 0 de intensidade, tem um dia que tem muita velocidade, no outro dia é extremamente solto, no outro dia com os intervalos gigantes, outro dia o intervalo é mínimo. E sempre a natação primeiro? A gente sempre prioriza a natação em primeiro. Às vezes, quando o centro de treinamento está muito cheio, a gente não consegue o horário das 8 da manhã. Tá. Daí a gente vai para as 10, daí isso muda um pouquinho a logística nossa. Cada um vai ali comer, dar uma descansada, às vezes a gente já vai almoçar mais cedo. 11 da manhã tá almoçando e ao redor de 1h30, 2 sai pro ciclismo. Aí tem um pedal, aí eu vou acompanhando, às vezes é tiro na subida, você vai às com vezes... o carro acompanhando. Quando é um treino importante, assim, com mais intensidade, eu vou coletar sangue, ver como é que tá, né, se a intensidade que está sendo aplicada está correta ou não, ir ajustando. Terminou esse treino, volta para o centro de treinamento, dá um descanso, e aí vamos para a corrida, né, no final do dia. Às vezes a corrida vem antes do ciclismo, às vezes o ciclismo foi muito longo, a corrida é curta, às vezes no dia seguinte, quando isso acaba acontecendo, a corrida é mais longa e o ciclismo é muito curto, recuperativo, né? Essa dinâmica muda, mas ele acaba fazendo as 3 modalidades todo dia. Praticamente todos os dias, né? Óbvio que no café da manhã eu olho para ele e vejo o olho dele, aquilo que eu tinha planejado não vai ser isso. Nossa, esse olhar de você olhar para ele, eu reconheço, quando ele tá com esse olho fundo e sem esse... Falo, não, esquece o treino, hoje é outra história. Mas demora pra você ter esse, você olhar pro atleta e enxergar anos. Isso, No mínimo, demorou pra eu conseguir ver isso nele, né? Muito tempo olhando legal. pra ele, olhando. A Jennifer também, a Jennifer tá mais associada ao humor, né, dela, mulher e tal. Então, né, na hora que eu percebo, opa, esse humor passou do ponto, manda lá o questionário, ela responde, né? A gente medir a carga interna. Isso que eu ia falar, você mede essa carga interna? Sim, nos momentos críticos. Não todo dia. Porque senão, né, tem momento que precisa... Entender. Tem que ser muito duro e precisa levar ele ao extremo. E vai estar tudo ruim. Se você ficar olhando aquilo todo santo dia e tá sempre muito fadigado, tá ruim... Mas se você não chegar nisso, você não vai conquistar algo, né? Então você precisa de algo realmente que seja
muito difícil, muito cansativo, muito estressante, com muita carga interna. Mas depois que você começa a tirar um pouco isso, e depois você começa a aplicar, né? Óbvio, a gente precisa tomar cuidado com a imunidade, né? É algo que a altitude já piora por si, a altitude piora sono, né? O sono nos primeiros dias, né? Tem toda uma inteligência ali por detrás, né? Os primeiros dias na altitude a gente não trabalha intensidade, tem que tirar essa intensidade. Os hormônios de estresse, eles disparam, mesmo em condições baseline, de repouso, né? Eles ficam muito mais altos. Né? Então a gente foi entendendo, né, a resposta de como o Miguel responde à altitude, como a Jennifer responde à altitude. Né? Foram muitas altitudes para entender, né, o modelo que funciona para cada um. Né? O momento de descer. Né? O Miguel tem duas janelas, ele funciona muito bem entre o 5º e o 6º dia pós-altitude. Né? E depois entre o 20º e o 23º dia pós-altitude. Né, a Jennifer também tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Enfim. Interessante. E aí, a Jennifer, né, esse lado do ciclo menstrual, como que você ajusta? Olha, assim? eu trabalhei com a Jennifer nesses últimos anos, ela não menstruava de jeito nenhum. Né, e isso era algo que preocupava. Né, passou com a nutricionista, alinhou com a nutricionista, vamos fazer isso, precisamos aumentar esse percentual de gordura, está muito baixo. Vamos tentar aumentar esse percentual, aumentar esse peso corporal, esse peso, né, circulando ali mais gordura no seu corpo, deve voltar a menstruar novamente. E não menstruava, não menstruava, não menstruava, e o peso subiu. E aí na hora que chegou o momento importante, aí eu falava, bom, o tempo da nutricionista deu. Agora a gente precisa voltar para o peso de competição, meu. Só que tem alguns riscos, né, associados a isso. Então aumenta, né, a chance de ter um edema ósseo, uma fratura de estresse, né? A mulher ainda é mais complicada. Então, né? E aí, o ano passado ela voltou a menstruar. De repente, voltou a menstruar e tal, e ficou, né, reguladinha, e até agora há pouco, agora voltou de novo a não menstruar. Né, tá agora com o COB, né, sabendo dessa necessidade, solicitando, oh, meu, a gente precisa de um acompanhamento diferente, com uma pessoa diferente, né? E aí o COB falou, tá ok, solicitação feita, tá atendido, vamos monitorar isso com a pessoa, com a Tati Parmigiano, né, sei. que tá ali, a médica do COB, que tá atento a única e exclusivamente nisso. Então tá começando esse acompanhamento com ela, né? Tem que ter essa equipe, essa rede aí, né, para construir. Legal. Mas é isso, né? Muito obrigada por você ter legal a gente falar sobre isso. E parabéns pelo seu trabalho de anos, né? A gente sabe o quanto demorou para calejar. E essa entrega aos atletas é algo que é por amor. Não tem outra forma de descrever. Você está com eles o tempo todo e é muito importante essa presença. Da rede, mas também o treinador é uma peça muito importante nesse processo. Eu vou fazer 50 anos de idade, né? E poucas coisas depois dos 50 anos de idade gera emoções tão intensas. Eu já vi muitas coisas. E esse meio faz essa emoção minha ser muito intensa. Então, enquanto eu estiver sentindo isso, não tem como eu ficar longe desse meio, né? É por isso, é por realmente um amor incrível, uma sensação, né, única que isso promove dentro de mim. É isso, obrigado pelo bate-papo, pessoal. Valeu. Show de bola, obrigado. Agora vamos falar dos nossos patrocinadores. Então nós temos a Cashme, que é uma fintech do Grupo Cirela, que oferece crédito com garantia de imóvel para impulsionar seus sonhos. Tem um QR Code aqui na tela para você conhecer todos os produtos da Cashme. Temos a Cupá, que está com a gente aqui, vestindo todo mundo do sistema. Então, tá muito legal agora todo mundo com as camisas da Cupá. Estamos aqui em Brasília e durante os podcasts, todos de Cupá. Temos também a 4, que é um escritório de investimentos do Grupo XP, que nós estamos aqui no 70.3 Brasília e todo mundo que veio para cá viajou, tem uma bike que vai fazer a prova, então precisa de seguro viagem, seguro de bike. E a 4 deixou um presentinho, um desconto de 20%, Sistema 20 nesses seguros. Então você pode acessar o site,
fazer o seguro, usar o cupom STEMA20, que você vai estar totalmente coberto para viajar, competir e se divertir, como a gente está aqui no 70.3 Brasília. Temos também a Centauro, onde você pode encontrar tudo o que você precisa para praticar esporte. E temos um cupom STEMA. Aproveita o nosso desconto e compra o que você precisa pelo site. Temos também a Kingston, que está com a gente nas transmissões e nos podcasts, onde a gente armazena todo o nosso conteúdo, então a gente precisa de um armazenamento de confiança e qualidade. E aí você pode aproveitar o nosso cupom STEMA no site Terabyte.